Boa tarde, meus alunos. Aqui quem está falando é o professor Márcio Teodoro, da Faculdade de Engenharia Sul-Fluminense, da matéria de Geometria Analítica. E hoje a nossa aula da segunda semana vai ser espaço euclidiano e as propriedades das operações. Dando continuidade ao entendimento do espaço euclidiano, tá? A gente viu na outra aula que o espaço euclidiano ele tinha duas operações que definia ele, né? Fazendo a operação em R, eu tendo dois elementos né? X e Y, né? O que é o elemento X? Elemento X é um elemento que faz parte do espaço. Um elemento é formado por N coordenadas, dependente de qual é o número N do espaço, né? Se eu tenho um espaço de R2, o elemento X é formado por duas coordenadas, x1 e x2. E o elemento Y é formado por duas coordenadas também. Se eu tenho um espaço euclidiano R3, o elemento X, o elemento Y, K, que seja, é formado por três coordenadas, x1, x2, x3, y1, y2, y3. Aí a gente tem a primeira adição, a adição de dois elementos. Como que eu faço? Eu somo x1 da primeira com y1 com o y1 da segunda. Eu somo x2 da segunda coordenada com y2 da segunda coordenada do segundo elemento. E assim por diante. E tem a multiplicação por um elemento. Se eu tenho um elemento x que é formado por x1, x2 e x3, eu multiplico x3, x4, xn, eu multiplico por x, né, alfa vezes x, cada coordenada, que eu vou ter essa multiplicação. Pois então, sendo x, y, z elementos do espaço Rn, é o que eu acabei de falar agora, Rn, pode ser 1, 2, né, 3, 4, coordenadas da formação desses elementos. E alfa e beta é um número que pertence aos reais, podemos definir as seguintes propriedades. O que é definir as propriedades, né? Eu tenho um espaço Rn, um R2, um R3, para a gente, né, a princípio, R2 e R3, ele pode ser definido por operações básicas, que são as operações de soma e multiplicação. E essas operações, a soma e a multiplicação, cada uma delas tem quatro propriedades que define esse espaço. A primeira operação, se eu tenho um elemento x somado com um elemento y, que vocês já viram lá, ele é igual à soma de y e mais x. É chamada a propriedade comutativa, A1, né? X mais y é igual a y mais x. Eu posso comutar aqui que eu não vou ter problema, posso trocar. Um elemento x é formado por vetores, por um vetor de n coordenada. Se for do R2, o x é formado por duas coordenadas, x1 e x2. Vou estar sempre repetindo esses conceitos, né? Mesmo que fique repetitivo, meio chato, mas vocês têm que ter sempre na cabeça, senão vocês não conseguem interpretar essa propriedade. A segunda propriedade, se eu tenho a soma de x mais y, né, primeiro, e depois somo com z, tem que dar a mesma resposta se eu pegar x e somar com o x mais y que for somado separadamente, né? E chama propriedade associativa.
vamos entender essa parte aqui, vamos entender essa leitura aqui, tá? Vocês vão entender essa leitura, eu vou fazer uma pergunta para vocês no exercício sobre essa leitura. Ó, para todo x pertencente a um conjunto de números reais, a um espaço vetorial Rn, existe um elemento zero que pertence a Rn também. O zero é um elemento também que pertence ao Rn, de tal forma que x mais zero, né, x mais esse elemento zero é formado por n coordenadas também. A gente vai ver na frente lá. Será igual a x. X mais esse elemento zero será igual a x. X é um elemento e zero é um elemento também, tá? E a propriedade A4. Para todo x pertencente a um conjunto Rn, né? Para todo x pertencente a um conjunto Rn, para todos os elementos de x, né, pertencente ao Rn, existe um menos x pertencente a Rn também, de tal forma que x mais esse elemento menos x é igual a zero, tá? É igual ao elemento zero, tá? Vamos entender o que é esse elemento zero aqui e o que é esse elemento menos x. Observações. O elemento zero, né, se for de Rn, é 0,000, quantos forem o n. Se for um elemento neutro, né, chamado elemento neutro da adição, se ele for do espaço R2, né, que o x pertencente a um R2, tá, ele vai ser, esse elemento zero é igual a 0,0, tá? Se for do R3, o elemento é 0,0 e 0, chamado elemento neutro da adição. E o x negativo? O x é um elemento do Rn, que eu estou falando aqui, ó. X é um elemento que pertence a Rn. O menos x também pertencerá a Rn também. O que é o menos x? Menos x é esse vetor aqui, ou esse ponto, com sinal todo negativo, tá? Por exemplo, se x for igual a 1, 2, 3 do R3, vai ser o menos x vai ser menos 1, menos 2 e menos 3. Ele é chamado elemento oposto. Para todo elemento, né, em Rn, eu possuo um elemento oposto. E em todo Rn, se for R1, R2, R3, existe um elemento neutro da adição, que é o 000. Agora a gente vai para as propriedades de multiplicação. Alfa vezes beta vezes x é igual a alfa vezes beta vezes x. Eu multiplicando beta vezes x e depois multiplicando por alfa, tem que ser igual a alfa vezes beta, depois vezes x. Na M2, eu tenho que alfa mais beta vezes x tem que ser igual a alfa vezes x mais beta vezes x. Alfa vezes a soma de x mais y tem que ser igual a alfa x mais alfa y. E a quarta propriedade, eu tenho aqui a propriedade da multiplicação, que para todo x pertencente a Rn, eu tenho aqui que quando eu multiplico o vetor x por 1, a resposta será igual a x. Observação. O conjunto Rn, munido das duas operações da adição e multiplicação, atendendo às 8 propriedades, 4 da adição e 4 da multiplicação, formam um espaço vetorial. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer com isso aqui o seguinte, que um espaço euclidiano, ele é dado pelo conjunto Rn. Um espaço euclidiano sem as propriedades e sem as operações, e sem atender as operações e as propriedades
de adição e multiplicação, somente o conjunto, ele é chamado de espaço euclidiano. A partir do momento que um espaço euclidiano ele começa a atender às propriedades de adição e multiplicação, ele é chamado espaço vetorial. Agora vamos passar um exercício. Dados os elementos x igual a 1, 3, 4 e y igual a 2, 8, 9, z igual a 5, 7, 1, vamos aplicar as propriedades. A primeira propriedade, x mais y tem que ser igual a y mais x. O x, 1, 3 e 4, né, é um elemento do R3. Aqui, e o y, 2, 8 e 9. Eu invertendo, colocando y, 2, 8 e 9, mais 1, 3 e 4, né, eu executando essa operação, 1 mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 4 mais 9, 13. E do mesmo jeito, do lado de cá, 2 mais 1, 3. 8 mais 3, 11. 9 mais 4, 13. E eu vou ter aqui 3, 11 e 13. 3, 11 e 13. Dois elementos, né, que são iguais, oriundos de operações diferentes. Então, atende a operação A1. A propriedade A1. Agora eu tenho x mais y mais z é igual a x mais y mais z. Então, vou ver aqui. 1, 3 e 4, 2, 8 e 9, né? Eu coloquei os dois entre parênteses duplo, né? Porque tem que fazer essa operação primeiro. Mais 5, 7, 1 é igual a 3, 1, 4, entre parênteses duplos, 2, 8, 9, que é o y, e o z, 5, 7, 1. Fazendo aqui as operações, de novo, né? A gente vai ver aqui que os elementos serão iguais. Então, atendeu também a segunda propriedade da adição, A2. Agora, outro exercício que vai entrar a propriedade de multiplicação. Eu tenho valor de x, 1, 3 e 4 mesmo, y, 2, 8 e 9, alfa igual a 2 e beta igual a 2. Aplicando a primeira propriedade, M1, alfa beta vezes x é igual a alfa beta vezes x. Alfa vezes beta é 2 vezes 5, vezes 1, 3 e 4. 2, entre parênteses, 2 vezes o valor de x, 1, 3, 4. Então, a gente vai ter aqui já se resolve, vai ficar 10, 30 e 40, porque é 10 vezes 1, 10 vezes 3 e 10 vezes 4. E aqui vai ficar 5, 15 e 20. E multiplicando aqui, eu vou ter 10, 30 e 40. Tá? Aqui também atendeu a segunda propriedade. Agora, alfa mais beta vezes x, alfa mais beta, 2 mais 5, 7, vezes x, 1, 3, 4, é igual a x, é igual a alfa vezes x, 2 vezes 1, 3 e 4, e beta, 5 vezes 1, 3 e 4. Resolvendo todo esse sisteminha, eu tenho que 7, 21 e 28 é igual a 7, 21 e 28. São elementos do espaço vetorial. Agora a terceira propriedade. Alfa x mais y é igual a alfa x mais alfa y. 2 vezes 1, 3, 4 mais 2, 8 e 9 a gente já fez. Dá 3, 11 e 13. Vezes 2 dá 6, 22 e 26. Aqui 2 vezes 1, 3, 4. E 2 vezes 2, 8 e 9. Então o que eu tenho aqui? 2, 6 e 8. 4, 16 e 8. 2, 6 e 8.
4, 16 e 8, que vai dar 6, 22 e 26, que um é igual um elemento é igual ao outro. Atendeu também a terceira propriedade. Agora, vai ficar para vocês um exercício na plataforma para vocês resolverem na terça e quinta, que são as nossas aulas, né? Vai ficar um exercício lá da semana 2, geometria analítica, tá? Eu vou passar em cima dessas propriedades. Vocês vão resolver. O primeiro que botar no grupo da geometria analítica lá GAMTF e o nome dele, por exemplo, GAMTF Júlio, ele vai ganhar meio ponto, que foi a primeira vez esse vídeo, né, que foi postado. Então ele vai ganhar meio ponto. Mas ele só ganha ponto se ele vir até o final e postar lá no grupo. Primeiro que postar GAMTF e o nome da pessoa, Júlio, Cláudio, Jennifer, quem for. Aí vai ganhar meio ponto. Obrigado, tá? E boa noite para vocês. Ou boa tarde, dependendo da hora que vocês vão estar vendo esse vídeo.